Fala turma, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para falar sobre essa filosofia que eu sou apaixonado, o Lean Manufacturing. E hoje eu vou falar um pouco sobre liderança Lean. O que é esse agente de mudança e o que ele é capaz de fazer para que haja mais lucro e resultado dentro de sua empresa. Antes da gente começar, eu vou provocar vocês e fazer algumas perguntas, né? Vocês já pararam para perceber, às vezes, quando a gente se depara com um treinamento, e aí você é empurrado de conteúdos, empurrado, e aí quando você vai para realizar a atividade, você, eu não consigo fazer essa atividade porque aquele treinamento não foi eficaz, não foi eficiente para a minha atividade. Vocês também já pararam para perceber que alguns chefes dentro de algumas empresas, quando vê o resultado caindo, ele culpa as pessoas e esquece que o processo não está bom? Já pararam para perceber isso também? Então, a gente hoje quer falar um pouco sobre isso. Como eu, líder Lean, eu consigo mudar as pessoas para ter resultados melhores dentro da minha empresa. Falando nisso, eu queria trazer um assunto à tona. Qual a diferença entre chefe e líder? Vocês com certeza já viram N bibliografias falando sobre isso. Chefe é aquele cara meio tradicional, aquele cara ainda militarista, ditador. Faça isso, faz desse jeito. Não diz o porquê. Ele pede para fazer, mas não diz o porquê e o propósito daquilo. O líder não. O líder explica o porquê, o que e o como. E aí ele fala todo passo a passo para que aquele seu empregado entenda o propósito de sua atividade. Então hoje eu quero trabalhar nessa linha, mostrar para vocês o que é o chefe, que é aquele conceito tradicional, e o que é o líder Lean, né? O que é o líder Lean? Líder Lean. O que é o líder? O que eu quero falar para vocês é essa diferença entre chefe e líder Lean. E vocês vão ter o mindset para entender que hoje, nesse nosso dia a dia, as pessoas estão mais conectadas a tipo de líder do que chefe. O chefe ficou naquele modelo tradicional, aquele modelo antigo. Quando você não dá valor aos seus funcionários, você percebe que elas não vão encontrar valor para o seu cliente final e elas vão estar ali só para ganhar dinheiro, e não é isso que a gente quer. A gente quer fazer. O seu propósito é fazer com que sua equipe vista a mesma camisa da empresa que nem vocês. Dê o sangue, o corpo, a alma para transformar serviço e produto em algum valor para o seu cliente. Mas você só pode fazer isso e engajá-los se você de fato ser um líder Lean. Você de fato entender os princípios, as dimensões e fazer com que todos andem na mesma linha. E aqui no final você vai ter resultado e lucro para a sua empresa e maior qualidade para os seus clientes. Beleza? Vocês estão vendo aquela caixinha ali no final? Ela é a caixinha de ferramenta do líder Lean. Eu vou buscar ela lá para mostrar para vocês rapidinho. Ela tá um pouco pesada, peraí. Ela tá um pouco pesada. Mas aí eu quero gostar uma pesada pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês que todo o conceito de liderança Lean tá dentro dessa caixa. E no final eu vou mostrar todo o segredo que o líder Lean tem que ter. E essa caixinha de ferramenta, menos é mais, pra gente transformar os nossos processos mais lucrativos e com maior qualidade para os nossos clientes. Deixa eu deixar aquela de volta. Vamos lá. E agora vamos começar. Eu vou falar um pouco sobre chefe e líder. Eu já falei logo no começo que chefe é aquele cara ditador, aquele cara militarista, aquele cara que vai lá, faz. E isso deu certo no passado. Hoje as pessoas são pagas para pensar, para resolver problemas. Você sozinho não tem que mais ser autoritário, você tem que fazer o que elas pensem junto com você para resolver problemas. Então, vocês assistiram o filme do Titanic? E lembra daquela cena onde o navio estava afundando e os músicos com o maestro estavam tocando a música? Isso eu falo que ainda é uma comparação com o nosso chefe no conceito tradicional, né? Aquele chefe que continua fazendo da mesma forma, a mesma coisa de 10 anos atrás. Isso significa que a sua empresa está afundando, que nem o Titanic, e ele continua tocando a mesma música. E aí ele não muda essa playlist e nem usa Spotify, ele ainda está naquele tempo do Walkman. Deu para entender essa correlação, né? Então a gente vai ter que mudar, cara. Tem que mudar de tocar fita para Spotify. E aí ele tem que ter esse pensamento, esse mindset que nem um líder Lean. Senão seu navio vai afundar e ele não vai viver nesse mundo que a gente está hoje, nesse mundo VUCA, nesse mundo veloz, nesse mundo muito louco de inovação, de transformação.
E aí o líder Lean, ele sobrevive a essa nova era porque ele é um agente transformador e ele entende que ele tem que escutar as pessoas para transformar problemas em soluções e ao mesmo tempo trazer um efeito dentro de sua empresa com resultado e lucro. O dever como líder Lean é reduzir o mínimo de esforço, o mínimo de inventário, ter o mínimo de custo para a produção daquele serviço e daquele produto. E aí você não tem que ser que nem esse líder, antes de a gente começar a falar de fato de líder, você tem que ter um negocinho que é lá da administração tradicional. Você tem que entender que na sua empresa tem a missão, é a missão sua, onde você vai ter que chegar na sua visão. Então você tem a missão, a visão e os valores da empresa. Isso é muito importante para a sua empresa, para que todos que venham a entrar nela ou que estão nela saibam qual é a missão, a visão e o valor da sua empresa. Porque é dentro dela que você vai mudar a cultura de todas as pessoas que estão dentro desse contexto. Se você ainda não tem missão, visão e valor da sua empresa, eu dou uma dica, né? Comece a fazer ou revisar, porque ela tem que ser conectada ao propósito e princípio para a sua empresa. Porque sem isso, a gente não tem um norte para meta, para estratégia e etc. Comece por aí. Então vamos lá, fazendo Telecurso 2000. Entenda o conceito de chefe, que ele hoje não é tão importante quanto ser líder Lean. Outro, tenha claro a missão, visão e valor da sua empresa, porque ela vai ser um direcionador importantíssimo para o seu negócio. E agora a gente vai falar sobre o líder Lean. O que ele tem que ter, o que ele tem que fazer, né? Você, para ser um agente de mudança, E agora a gente entra nos 4 pilares do líder Lean. O primeiro é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, né? Vou botar ele bem aqui, esse primeiro ponto. O segundo ponto é você ter que ser um líder coaching. Você tem que ensinar as pessoas de maneira certa. Eu vou botar ela bem aqui, o segundo ponto. Depois vou me aprofundar em cada uma delas. O terceiro ponto é que você tem que trazer a melhoria contínua como pessoa, para você como líder e para as pessoas em sua volta. Esse é o terceiro ponto. E o quarto e último ponto, você tem que deixar claro a meta, né? A sua meta e a meta de sua equipe para ter resultado. Eu vou deixar aqui ela. Então, esses são os 4 pilares. Vamos nos aprofundar em cada um. Chega no primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Você deve se conhecer primeiro antes de liderar as pessoas. E esse primeiro pilar é super importante. E o método que geralmente a gente usa é o Ikigai. Esse método ele é utilizado para entender o seu propósito de vida. E aí, quando você casa o seu propósito de vida com o seu trabalho, você começa a entender que seu trabalho não vira trabalho, fica gostoso de trabalhar. É o autoconhecimento. Vamos fazer uma brincadeira? Você aí está com o seu celular, correto? Pegue o seu celular. Vamos supor, eu vou pegar aqui o celular. Ó. Pegue o seu celular, coloque na câmera. Coloquei aqui na câmera, né? E aí bote no selfie. Olhe para você mesmo e pergunte: o que eu sou bom em fazer? Quais são os meus gaps? O que eu tenho que aprender? O que o mundo compra? Se você circular esses traços e a conexão disso é o seu propósito. Isso é o método Ikigai. Tá vendo aqui? Então, quando você traz o que você é bom, o que gosta de fazer e o que o mundo compra, você conhece e começa a entender qual é o seu propósito, o que é mais fácil você ganhar dinheiro. E aí fica tudo mais fácil, né? Talvez, às vezes, a gente está no lugar errado, na hora errada, e aí, às vezes, não estamos felizes com aquele nosso trabalho, nosso serviço. Por isso, a importância do autoconhecimento. O que eu fiz para me autoconhecer? Eu tive que fazer o curso de coach, né, numa grande empresa daqui do Brasil. E aí eu comecei a me entender, eu comecei a entender Thiago, eu comecei a trabalhar muito minha inteligência emocional. Porque de qualquer forma, mesmo não formalmente em uma empresa, você é líder. Não é preciso você ter esse título de chefe para ser líder. Deu para entender? Que o seu trabalho fica tudo mais fácil quando você tem um amor naquilo que faz. Tá claro? E trazendo esse conceito, lembre-se, eu vou trazer aqui o bugio. O bugio é o meu macaquinho aqui da sorte, tá? Supondo que você é o chefe formalmente e ao mesmo tempo é um líder dentro da empresa. Você é o coraçãozinho da empresa. Supondo que o macaco aqui, o bugio aqui, ele é uma empresa. Só supondo, tá, gente? E o coração tá batendo. Você é o líder.
Se você morrer, todo o corpo morre. Se uma pessoa que é o braço morrer, eu fico sem esse braço. Alguma parte do meu processo deixa de funcionar. Por isso a importância do sincronismo de tudo isso. E você que é o chefe formal da empresa, que ao mesmo tempo quer ser o líder Lean, você é o coração dela e você tem que entender que você tem que se conhecer primeiro, porque se daqui ficar muito acelerado e não acompanha a atividade da equipe é mais lenta, vai ter com certeza um desgaste na equipe. Deu para entender sobre o primeiro pilar? Agora a gente vai chegar no segundo pilar. O segundo pilar é coaching. E o coaching que eu trago é o significado de você poder provocar as pessoas para procurar as respostas. Não dê as respostas certas. E aí eu vou trazer um caso que eu fiz, que foi numa empresa de costura de roupas, né? A gente estava lá na empresa e eu fiquei o dia todo só anotando problemas num pedaço de um subprocesso. Eu observei, e aí eu anotei. Depois, no final do dia, eu cheguei para a moça lá que estava costurando e perguntei qual era o problema que ela estava tendo durante o dia. Ela não enxergou nada. Aí eu falei, e essas peças aqui falhas, esse monte de roupas, esse monte de tecido rasgado aqui do lado? Ela disse, não, isso é lixo, isso às vezes sobra e não tem como. Então, ela, no olhar dela, aquilo não era um problema. O que a gente começou a fazer? A gente começou a treinar essa equipe em problemas e para enxergar aquilo como desperdício. Que lembra do inventário dos 7 desperdícios que eu falei na outra aula? Então, ele é um 7 desperdícios. E aí começamos a treiná-la para ela enxergar e não eu ou o chefe da empresa a enxergar aquilo. Ela tem que enxergar aquilo como desperdício e reduzir o máximo. E aí funciona você com o papel de líder coaching. Você tem que estar todo o tempo não trazendo as respostas para os seus funcionários, mas sim provocá-los a trazer as respostas. Porque quando a gente traz as respostas para os nossos funcionários de algum problema que acontece dentro da empresa, eles não estão construindo junto a solução daquele problema. Esse é o segundo pilar. O segundo pilar é muito importante. Você tem que fazer com que seus funcionários, a sua equipe, encontre a resposta da solução do problema. Depois que você fez seu papel coaching, né? Coaching de estar ensinando as pessoas, que é o segundo pilar, vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é você trazer uma melhoria contínua para as pessoas. Por isso a importância do feedback, trazer um exemplo real, né? Eu sou coordenador de uma instituição. E lá, o que eu gosto de fazer? Eu escuto meus clientes. Quem são meus clientes? São meus alunos, sobre todos os professores. Depois faço uma avaliação quantitativa, mandando para todos os alunos avaliar os professores e depois pego uma autoavaliação da minha coordenação com esse professor e faço uma correlação entre esses dois pontos para eu chamar o professor e não ser muito leviano. Por isso a importância da gente pegar fatos e dados e exemplificar na hora de um feedback. E uma dica que eu dou, que eu faço, né? Eu começo sempre com os pontos positivos, depois eu vou pelas oportunidades e eu escuto um pouco ele também. Uma empresa que não tem feedback para os seus funcionários, eles não vão melhorar, eles não sabem o norte que eles têm que ter. Então a importância do feedback para a equipe. Porque através do feedback a equipe vai melhorar e vai ter um efeito positivo para os seus clientes. Deu para entender? Uma dica que eu dou, você que é gestor e é líder Lean, você tem que ter um cronograma de feedback anual, a cada 6 meses. Chame eles e veja os pontos positivos, pontos de oportunidades. E aí a gente vai estar trabalhando isso junto. O quarto pilar é norte, é a meta, é o caminho. Você tem que ser claro nisso. Você como líder Lean tem que estar isso bem estruturado para você passar para a sua equipe. Lembre-se, você é uma engrenagem que gera outra engrenagem e essas outras engrenagens vão gerando outras que aí vai fazer um conjunto de sistema que é como se fosse esse macaquinho fosse uma empresa. E aí ele vai mexer o braço, vai piscar o olho, vai fazer qualquer coisa com o seu cliente, mas tudo depende de todo esse conjunto de engrenagens. Se uma engrenagem dessa quebrar, a empresa toda ela pode entrar em um colapso. Então, já que falamos do líder Lean, dos 4 princípios do líder Lean, agora vamos falar dessas pessoas que estão em volta desse líder, que é você, né? Quem são essas pessoas que estão em volta de você e como é que você engaja essas pessoas? Para você engajar essas pessoas, existe 3, eu falo que são chip de engajamento. A primeira é salário. Salário é importante, muito importante. Porém, quando você aumenta o salário do seu funcionário, ele fica engajado em média uns 3 meses.
Depois volta o desengajamento. Então ele não é tão sustentável. A segunda chave de engajamento é: deixe limpo o espaço onde o seu funcionário está trabalhando. Organize o espaço, pinte, deixe uma boa iluminação. Porque quando você não traz aquela sobrecarga para ele, traz uma maior qualidade a seus clientes e, respectivamente, aos seus funcionários. A terceira chave de engajamento são os reconhecimentos, uma coisa simples. Você pode pegar um certificado, engajar a equipe, engajar uma pessoa que está fazendo a diferença. Isso é muito importante, porque através dessas cartas, dessas chaves de engajamento, você consegue engrenar mais a engrenagemzinha de mudança dentro da sua companhia, dentro da sua empresa. Deu para entender? As 3 chavezinhas de engajamento para pessoas, traga esse desenho do Pac-Man. Lembre-se que elas todas têm uma cultura e você tem a estratégia da sua empresa. Às vezes a cultura das pessoas com uma estratégia. Deu para entender? Lembre-se que o objetivo de vocês é alcançar com a maestria. E aí a gente utiliza o método Kung Fu. Vocês lembram do Kung Fu? O que é isso, o Kung Fu? Existem 3 técnicas que a gente utiliza com o Kung Fu, a maestria. O primeiro é aprenda com seu mestre. Por isso as pessoas mais antigas dentro de sua empresa, elas são muito importantes porque ela tem um conhecimento, tem um pulo do gato disso. E o nosso papel como gestor é pegar aquele conhecimento e colocar no papel, né? Escrever todo o passo a passo da atividade. Porém, às vezes, só no fala-fala o mestre consegue dar as técnicas. Por isso eu uso geralmente a técnica do padrinho. Eu boto o cara mais antigo, que ele entende como fazer as atividades, como se fosse um programa de estagiário, e boto o outro para aprender. E aí a gente tem um equilíbrio de processo. Isso é o que não tem um mestre dentro da companhia e o seu processo é novo. A gente faz a outra técnica que é Learn by Doing. Qual é essa Learn by Doing? É R, acerte. Só que ela tem uma estabilidade maior do que a outra com o mestre. Deu para entender, né? Então, para a gente ter a maestria, eu já utilizei a primeira, que é aprenda com o seu mestre. A segunda técnica é Learn by Doing. E a terceira técnica, para a gente ter qualidade na hora de treinamento com as pessoas, é o storytelling. Você traz histórias de como você está vivendo. Às vezes eu trago aqui para nossa aula, eu trago alguma coisa real para dentro do conceito do método. Isso é mais fácil para o adulto aprender, porque adulto a gente traz aquele método de andragogia, a maneira como o adulto aprende com o outro adulto. São as 3 técnicas de maestria do Kung Fu. Então, essas são as 3 técnicas de maestria com Kung Fu. A primeira é aprenda com seu mestre, a segunda é Learn by Doing, R acerte até chegar no nível de excelência, e a terceira é storytelling, ensine, traga alguma coisa do seu cotidiano e comece a ensinar as pessoas. Isso é a técnica de treinamento que é super válida dentro da categoria pessoas. E a gente tem os princípios e sabe a importância de engajar as chaves das pessoas, né? E conhecer as 3 chaves de pessoas. Vamos chegar agora à dimensão de transformação Lean. Quais são as dimensões de transformação Lean? Você tem que deixar claro o propósito embaixo. Você tem que deixar claro para todo mundo qual é o propósito de todo mundo. Desde o cara lá, do chefe, do gerente, do diretor, até do cara aqui que a gente costuma falar de chão de fábrica. Mas eu não gosto de falar muito de chão de fábrica. Eu falo que são as pessoas que fazem acontecer, que estão botando a mão na massa. Tem que estar claro o propósito deles e deles. E tem que ter um norte verdadeiro. E quando a gente fala em norte verdadeiro, a gente chama de Hoshinkanri. Hoshinkanri nada mais é do que o propósito de toda a companhia alinhado a uma estratégia. E essas ações de todo mundo tem que convergir para esse norte verdadeiro. É como se fosse um maestro. O maestro está aqui, ó, tá todo mundo tocando junto. Não o maestro lá do Titanic, mas o maestro de uma bela, como a gente já acostumou a ver. Então discute, seja um maestro de sua empresa, seja um maestro de sua equipe. Tenta entender quem é o Hoshinkanri da sua empresa para ter um norte verdadeiro. Porque se alguém está divergente dentro desse propósito comum, ele pode ser um problema para o seu processo. Então traga ele de volta para todo mundo estar andando e nadando junto, né? Todo mundo na mesma linha.
E aí, quando a gente sai do propósito, que entendemos um pouco sobre Hoshikane, que é estratégia, são as ações focadas para essa estratégia, a gente vem para outra dimensão, que são processos. Os processos, entender onde começa, onde tem o meio e onde é o fim. E isso é muito importante para a construção da dimensão de transformação. O líder que não quantifica e gerencia seus processos, ele não gerencia nada. Ele tem que saber aonde acontece cada pedacinho do seu processo. E ele tem que saber o tempo, o que ele usa e o que ele precisa de insumo, o que ele precisa de pessoas. Porque o líder que não tem isso claro na sua cabeça, ele não sabe quais as etapas do processo de transformação do seu negócio, ele não está gerenciando. E a terceira dimensão é o seguinte, a terceira dimensão é ver o problema e ver os processos aonde acontece. Não ficar o tempo todo trancado numa sala, aqui no computador, e esquecendo que as coisas acontecem lá no chão de fábrica. Ele tem que estar lá junto com a equipe, ele tem que estar junto com ela direto. Ele tem que ouvir e trazer uma melhor local para trabalho, para trazer mais resultado para os seus clientes. Deu para entender? A gente falou do propósito, a gente falou da dimensão de processo. Entenda bem os processos, entenda onde é o começo, meio e fim. Existem técnicas para isso, ferramentas como FMI, CIPOC, existe fluxograma, mas entenda o desenho, independente da ferramenta que você está utilizando, entenda qual é o fluxo do seu processo, o começo, o meio e fim. Tudo tem, tudo pode e tudo a gente consegue processuar. Deu para entender, né? E aí a gente vai para o último, que são pessoas. Pessoas, ela está em último, mas você como líder, Lean, você tem que entender que essa dimensão pessoas, ela é a mais densa, porque não existe uma receita mágica para gerenciar pessoas. Existem várias bibliografias, existem várias técnicas, mas você só vai conseguir quando você de fato entender elas. Tem 3 regrinhas para as pessoas. A primeira, tenta entender cada ser individualmente que faz parte de sua equipe. Entenda, tenha empatia. E nessa primeira etapa, conhecer faz bem. Lembre-se que nós seres humanos, a gente só admira alguém quando ela é igual a gente ou quando é alguém que a gente quer ser. Quando não está em nenhuma dessas 2 categorias, a gente acha indiferente. Mas você como gestor, você tem que fazer com que isso não o atrapalhe no seu gerenciamento, porque você, junto com a equipe, está lá para o propósito da empresa e não seu. Essa é a primeira dica. Essa segunda regra, que é quebre as regras. Nela você tem que fazer o seguinte, é que nem uma dança. Primeiro você viu os passos, depois você vai acompanhando. E aí depois você começa a dar dicas de melhoria dentro do processo. Deu para entender? O primeiro passo eu só observei, o segundo eu observei, mas deu, olha, você pode melhorar nisso aqui, você pode fazer isso aqui melhor. E o último, cria a regra. Escreva um documento aonde começa a padronizar tudo. Isso é muito importante. Se você começar a fazer isso para dentro de cada processo seu, para as pessoas que estão dentro dela, você vai começar a ter um nível de padronização e estabilidade do seu processo. Beleza? E aí, voltando àquela caixinha de ferramentas, e aí eu vou dizer agora para vocês qual é o grande segredo do sucesso para a gente com mentalidade Lean e para ser um grande líder dentro desse contexto da filosofia Lean. Quer ver? Eu vou trazer a caixa e aí o segredo está lá dentro. Olha só quem é o segredo. Supondo que você seja eu e aquela é a caixa do sucesso. Vou mostrar agora.